amigos, após a folga de domingo, a seleção brasileira se reapresentou para, enfim, iniciar a sua última semana de preparação para o duelo que marca o início da Copa América para a pentacampeã mundial na próxima segunda-feira, dia 24 de junho, contra o time da Costa Rica em Inglewood, na Califórnia. Essa foi a primeira de um total de 6 atividades que o técnico Dorival Júnior terá para preparar a equipe até o primeiro jogo da fase de grupos. Vale lembrar que, além da Costa Rica, o grupo da seleção brasileira tem a equipe do Paraguai e o time da Colômbia. Ou seja, 3 associações da Conmebol e uma da CONCACAF. A ordem Costa Rica, Paraguai e Colômbia, uma sequência interessante que terá a seleção. A atividade de segunda foi tranquila, sobretudo porque não tivemos a incidência de fortes chuvas, como tivemos nos treinos após o duelo contra os Estados Unidos. Vai lembrar que a seleção treinou na última sexta, no último sábado, e o treino precisou ser adiado já para quase o entardecer. Tá escurecendo bem tarde em Orlando, em virtude da proximidade com o verão. Dia 21 começa o verão no hemisfério norte, o inverno no hemisfério sul, e aí tá escurecendo bem tarde. A temporada de chuvas tá chegando com força no leste estadunidense. Então, 2 atividades da seleção brasileira tiveram que ter sido adiadas por mais 2 horas. Mas essa da reapresentação não choveu, o clima estava bom, apesar do calor, deu para o Dorival Júnior tirar o máximo dos seus atletas, porque é o momento de pegar a curva ascendente, é o momento de tirar o máximo dos atletas, visando uma seleção brasileira que esteja pronta para a disputa da Copa América. O sonho, é claro, é levantar a 10ª taça da competição e também já começar a estruturar esse caminho para a Copa do Mundo de 2026, daqui a 2 anos, que também vai acontecer na América do Norte, no México, nos Estados Unidos e no Canadá. Você viu no iniciozinho do vídeo, porque a atividade teve um susto. O Endrick, jovem jogador, camisa 9 da seleção brasileira, ele teve uma dividida num trabalho 4 contra 4, que eu vou detalhar já para o torcedor. É um trabalho muito intenso, de alta performance dos atletas, exigindo o máximo fisicamente dos jogadores dentro do gramado. Não tinha tempo para respirar, era uma atividade de fato que exigia 100% da entrega dos atletas. E o Endrick teve a dividida com um dos companheiros da seleção brasileira, chegou a preocupar, mas ficou tranquilo, não tem problemas, não tem lesões. É uma dividida normal de treino, algo que os jogadores sempre falam quando chegam na seleção brasileira. O treino na seleção é diferente. É diferente dos clubes. De todo esse tempo que eu acompanho a seleção e também da rotina que a gente tem de acompanhar os clubes, até aquecimento na seleção brasileira é diferente. Às vezes a gente mostra aí pra galera uma atividade lúdica, mas até nessas atividades lúdicas, que é claro, tem espaço para brincadeira, a carga é muito alta. E é algo que já vem desde o trabalho do Tite. Talvez uma herança do trabalho do Tite, de fato. Porque o Tite na seleção brasileira, toda a atividade era muito intensa, desde o aquecimento, já nas divididas, todo mundo querendo mostrar pro treinador porque merece estar ali. Porque é claro que todo mundo tá convocado para a Copa América, passaporte, todo mundo tá carimbado para a Copa América. Mas depois disso, o Dorival tem toda a liberdade para chamar uma lista diferente na data FIFA de setembro, outubro, novembro e assim por diante. Raramente essa mesma lista de 26 atletas convocados agora para a Copa América será também a mesma lista lá da Copa do Mundo só daqui a 2 anos. A gente sabe como o futebol ele é muito dinâmico, as coisas elas mudam muito rápido. Então os jogadores na seleção eles querem mostrar, porque merecem estar ali vontade. Pelo que a gente acompanha a seleção brasileira, é algo que não está faltando, principalmente nesse elenco comandado pelo Dorival. E aí, dentro dessa dinâmica, o Endrick acabou sentindo, ficou com desconforto ali, mas nem precisou se afastar da atividade, rapidamente já voltou a trabalhar com seus companheiros dentro do gramado. Um treino que o Dorival Júnior, de novo, não abriu a parte tática, mas abriu uma partezinha do trabalho em campo reduzido. E já dá pra gente trazer algumas observações para você que nos acompanha aqui no canal da Litoral News. Na primeira parte, o Dorival Júnior dividiu um time
que dá pra dizer que é próximo do time titular, mas que curiosamente tinha Ian Couto e Danilo no mesmo time. Era aquele time com Ian Couto, o Marquinhos, Beraldo, Danilo, João Gomes, Bruno Guimarães, Paquetá, Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha. E o que era bacana desse treinamento? Era uma atividade de controle de bola por um determinado tempo num curto espaço de gramado. O time sem colete ia transitando com a posse de bola e tinha que passar por várias áreas determinadas. Isso é muito curioso, porque é um trabalho do Dorival dar as armas para que a seleção brasileira consiga evoluir bem dentro do gramado, para que chegue lá no terço final do gramado e dê liberdade para os jogadores. E essa primeira atividade vai culminar na segunda parte do treino. Então, essa primeira parte tinha os jogadores de colete, esses que eu citei, os 10 do considerado time titular, mas o Dorival ia fazendo uma mudança ou outra, mas o grande objetivo era conseguir ter a bola controlada em cada espaço do gramado, que era extremamente reduzido, e fazer essa transição com o maior sucesso possível. Foi muito bacana. Numa segunda parte, o Dorival Júnior dividiu com colete jogadores de linha defensiva. Na linha defensiva a gente tem os 4 laterais, Danilo, Ian, Wendel e Arana, e os 5 zagueiros da seleção brasileira. Os 2 do Paris Saint-Germain, Beraldo e Marquinhos, o Gabriel Magalhães do Arsenal, o Militão do Real Madrid e o Bremer da Juve de Turim. E aí esses 9 atletas ficavam de um lado e os outros atletas da seleção brasileira da parte ofensiva ficavam de outro. O que o Dorival fazia? 4 da linha de defesa contra 4 da linha de ataque. O time de ataque tinha a posse de bola, partia pra cima, num gramado muito reduzido. 4x4 era menor do que um campo society até, com o objetivo de improvisar, tomar decisões rápidas, terço final do gramado. A decisão é dos jogadores da seleção brasileira e passar pela linha defensiva da seleção, simulando situações de contragolpe em que você vai ter uma igualdade ou às vezes até uma superioridade ou até uma minoria dentro do gramado. Então dá para simular várias circunstâncias do jogo. E do outro lado, o time de defesa também tinha que atacar. E o que foi interessante nisso? O Dorival usou quartetos muito próximos daqueles que a gente imagina ver no gramado. Chegaram a entrar em campo, de um lado, Paquetá, Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. É um quarteto que está muito consolidado pelo técnico Dorival Júnior. Mas na linha defensiva, ele alternou muitos quartetos. A gente chegou a ver Danilo com o Ian Couto. Mais uma vez a gente pôde observar uma dupla de zaga com Magalhães e Beraldo. Vimos também dupla de zaga com Militão e Marquinhos. Vimos o Wendel caindo muito por dentro no gramado. Então, o Danilo muitas vezes está segurando um pouquinho mais para que o Wendel, como a gente já viu contra a equipe dos Estados Unidos, caindo muito na entrada da grande área. Então, por mais que fosse uma atividade em campo reduzido, já deu para pescar algumas ideias do técnico Dorival Júnior. Aliás, na formatação de um time titular, o Dorival quer deixar a concorrência em aberto. Mas dentro dessa concorrência, tem 2 particularmente que estão pegando fogo. Uma é para sabermos quem será o companheiro de zaga do Marquinhos. E os treinos têm indicado que será ou o Gabriel Magalhães ou o Lucas Beraldo. Essa concorrência está muito em aberta, o Militão concorre com o Marquinhos, mas o Marquinhos é quem sai na frente dessa disputa. Uma outra posição que está pegando fogo, João Gomes e Douglas. Quem será o titular? O restante do time, o Dorival ainda trabalha talvez com mais convicções do que dúvidas, mas ele mantém a disputa em aberto. Então, já para esboçar um provável time para a estreia, e aquela brincadeira de quente ou frio, qual disputa é, tá mais quente ou tá mais fria? Gol, Alisson, tá uma disputa morna. Alisson é favorito. Lateral direito. O Danilo, eu poderia dizer que tá quente se ele jogar na esquerda, como o Dorival disse. Porque a disputa pela esquerda tá um pouquinho mais quente, não tá pelando, que nem a da zaga e a da volância, mas o Danilo é titular da seleção. Mas o Ian também pode aparecer caso o Danilo vá para a lateral esquerda, como eu disse, que o Dorival chegou a testar. Marquinhos, disputa fria, ele é titular. Lado esquerdo, disputa pelando. Marquinhos, Gabriel Magalhães e Bremer com Beraldo, o Gabriel Magalhães e o Bremer
com o Gabriel Magalhães e o Beraldo saindo à frente. Do lado esquerdo, disputa quente entre o Wendel e o Arana, mas o Wendel favorito. Meio de campo, disputa pegando fogo entre o João Gomes e o Douglas Luiz. Na segunda volância, praticamente o Bruno Guimarães consolidado. Para a armação, uma leve disputa, mas muito pequena, do Andreas com o Paquetá. O Paquetá hoje é o favorito do técnico Dorival Júnior, mas o Andreas pode jogar tanto de 8 como de 10. E no ataque, um ataque que está bem consolidado, com o Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior, pelo menos nesse primeiro momento. Não há indicativos que teremos mudanças nessa linha de ataque da seleção brasileira. Falamos dessas disputas que estão pelando, vamos ouvir o Douglas Luiz, que fala sobre essa briga por posição com o João Gomes, especialmente porque são dois atletas que convivem muito bem, têm o mesmo empresário, vamos ouvir. E tem características diferentes, isso que é interessante. Seleção é importante que você tenha jogadores da mesma posição, mas que tenham características diferentes, para que você não tenha aquela 6 por meia dúzia. Não adianta na seleção se trocar 6 por meia dúzia. Você tem que olhar para o banco, ter jogadores que possam mudar o jogo. E vamos ouvir o que o Douglas fala sobre isso. Na verdade, eu não escutei tanto o papo, né, do intervalo, até porque eu estava meio que aquecendo, né? Eu não tinha aquecido antes, então fiquei um pouco mais separado do grupo. Mas eu mesmo tive uma conversa com o João após o jogo e falei que, cara, é uma disputa muito sadia, foi como falei para ele tem que levantar a cabeça. Eu não vejo como uma atuação abaixo, é mais a necessidade do jogo ali, que o jogo pede. Eu sou um cara que tenho mais aquela saída de bola ali, o João um cara mais pegado, então eu entendi na minha concepção como o Dorival estava precisando mais de um cara que tocava mais a bola do que um cara que pressionava mais. Então o Dorival tomou a decisão dele lá e foi uma decisão que, de acordo com o jogo ali, foi uma decisão boa. Então entrei, tentei dar o meu melhor ali, infelizmente não conseguimos sair com o resultado que a gente esperava. Mas foi um jogo bom e foi o que eu falei pro João, levanta a cabeça, como o Dorival fala, não tem nada decidido, tem mais outro dia pela frente que a gente tem ali para brigar dentro de campo ali pela vaga. E como eu disse, é uma disputa muito sadia, todos nós ali somos muitos amigos e estamos torcendo pelo outro. Cara, é uma relação muito boa, até porque eu conheço o João já de muito tempo, para falar a verdade, desde a época da base. Um pouco antes, né, a gente tem um mesmo empresário, então eu conheço o João de muito tempo. É vizinho meu, para falar a verdade também, do Piscinal de Ramos e eu da Nova Holanda. Então é uma relação muito boa, fico muito feliz de estar com ele aqui na seleção. É um cara que eu vi desde de menorzinho, na época quando ele ia para o Flamengo, eu ia para o Vasco. Então é uma felicidade muito grande, é um cara que eu torço muito, é um cara de um coração muito bom, um atleta excelente. E a outra briga que tá pegando fogo, tá pelando, é a da zaga pelo lado esquerdo. Vamos ouvir o Lucas Beraldo, que fala sobre essa oportunidade de jogar ao lado do Marquinhos. Ele que analisa se o fato dele já ser o zagueiro do PSG ao lado do Marquinhos favorece ele nessa disputa por uma posição no time titular da seleção brasileira. Vamos ouvir o que fala o Lucas Beraldo. Acho que sim, acho que é um sonho para mim poder jogar ao lado do Marquinhos no Paris Saint-Germain e agora na seleção brasileira também. Ele é um ídolo para mim, é um cara que eu me inspiro muito. Acho que ele é o zagueiro ideal para mim que eu vejo no futebol, em questão de liderança em todos os aspectos do jogo e liderança no grupo, no vestiário também. Então, para mim é uma honra, é um sonho que eu estou vivendo, poder desfrutar de todos os dias com ele e estou aprendendo de todas as formas possíveis para que um dia eu se torne tão grande igual ele. Eu acho que com o tempo só a gente vai ganhando experiência, vivências também. Eu acho que é uma nova língua, uma nova cultura, tudo diferente. É normal que a gente amadureça um pouco mais, saindo de casa, do conforto e indo morar sozinho, longe de todo mundo, é um amadurecimento muito mais rápido. E eu acho que, para vocês falam que podem ser surpresa eu poder ter começado jogando e tudo mais, mas acho que eu me preparei desde que eu me entendo de gente para poder estar vivendo esse momento. Então, para mim, para vocês podem ser uma surpresa que eu possa estar jogando e tudo mais, mas eu me preparei muito
para estar vivendo esse momento, porque eu sabia que a oportunidade poderia passar somente uma vez e eu tinha que abraçar ela de todas as formas. E acredito que foi isso que eu fiz, tanto no Paris Saint-Germain, tanto na seleção brasileira. Eu acho que sobre a questão da titularidade, eu acho que é como o Dorival falou, está tudo em aberto, ainda tem uma semana para ele definir a equipe que começa contra a Costa Rica. Então, eu não acho que eu levo vantagem por poder jogar com o Marquinhos, eu acho que a gente tem que mostrar todos os dias para ele que a gente merece ser titular e uma disputa sadia, amigável entre todos que estão disputando a posição. Então, eu acredito que não é porque eu conheço mais o Marquinhos, porque eu conheço mais o Dorival, que eu possa ter mais oportunidade de poder jogar. Eu acho que sim, demonstrando dentro de campo. Tá aí, portanto, atividade muito interessante da seleção brasileira. O time treina mais 2 vezes na cidade de Orlando, na Flórida. Na quinta-feira faz uma longa viagem cruzando todo o país, da costa leste à costa oeste. Como é uma viagem que dura mais de 4 horas, não teremos treinos. Os jogadores vão viajar, vão fazer um trabalho de recuperação muscular. E na sexta-feira já entram em campo na Universidade de Los Angeles para ir a campo. Mais 3 atividades estão marcadas para Los Angeles, visando a estreia na Copa América. A seleção joga no dia 24 contra a Costa Rica, depois na segunda contra a Costa Rica, na outra sexta enfrenta a equipe do Paraguai e fecha a fase de grupos enfrentando a equipe da Colômbia em Santa Clara. Esse é o caminho da seleção brasileira. Como eu disse, o time está em aberto, mas tem algumas posições que estão mais consolidadas e outras posições que o Dorival Júnior está estimulando essa concorrência numa definição de time titular que, de fato, já está começando a ser trilhada, mas deve ser definida apenas nos treinos em Los Angeles, já que a ideia do Dorival é justamente deixar todo mundo com a chama acesa para se dedicar ao máximo nos treinos da seleção brasileira. Logo mais, a gente traz mais informações da pentacampeã mundial. Eu conto com o seu comentário. Tá gostando desse trabalho do Dorival? A gente sempre tenta aqui detalhar o máximo possível para o torcedor, dentro daquilo que a gente tem de informações, como estão sendo feitos os trabalhos da seleção brasileira, como estão sendo feitos os trabalhos do Dorival Júnior. Eu, particularmente, estou esperançoso que o time vai entrar numa rota ascendente. Então, você que ficou até aqui comigo, deixa aí nos comentários se você está esperançoso, está gostando da metodologia de trabalho do Dorival Júnior e o que você faria de diferente nessa seleção para o início da Copa América. Eu sou Marcelo Marinho, estou na cola da pentacampeã mundial, no sonho do Hexa e também buscando a conquista dessa 10ª Copa América.